Você já sentiu que algo dentro da sua própria casa não pertence a você? Aquela sensação de estar sendo observado, mesmo quando não há ninguém por perto. Agora imagine acordar no meio da noite e encontrar uma boneca sentada na sua cama, encarando você. Seu rosto de porcelana rachado, os olhos vítreos brilhando no escuro. Ela não deveria estar ali, mas toda vez que você tenta se livrar dela, ela volta. Helena pensou que tinha feito um bom negócio ao comprar uma boneca antiga em um antiquário. Mas o que parecia apenas um objeto inofensivo carregava uma verdade sombria. Clara nunca parou de dormir naquela cama. O que começa como um mistério, logo se transforma em um pesadelo impossível de escapar. Portas que se abrem sozinhas, vozes sussurradas no meio da noite, som de pequenos passos ecoando pelo corredor. E a pergunta que não sai de sua cabeça: como algo sem vida pode se mover? Se você acha que bonecas são apenas brinquedos, essa história vai te mostrar o contrário. Mas será que existe uma maneira de escapar? Ou alguns destinos já estão selados desde o momento em que você toca neles? Se prepare. O terror começa agora. E se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e nos contar de qual cidade você está nos assistindo. A campainha do antiquário soou como um lamento distante quando Helena empurrou a porta de madeira pesada. Um cheiro de mofo e velhas histórias pairava no ar, misturando-se com o rangido das tábuas sob seus pés. O ambiente estava mergulhado em sombras, iluminado apenas por uma luz mortiça que tremulava em lâmpadas amareladas, como se cada objeto naquele espaço carregasse um fragmento de tempo esquecido. Helena não sabia exatamente o que procurava. Gostava de coisas antigas, de objetos que pareciam ter alma própria, memórias presas em suas rachaduras e ferrugens. Caminhava lentamente, os olhos percorrendo prateleiras abarrotadas de livros empoeirados, espelhos de molduras douradas que refletiam imagens distorcidas, relógios de pêndulo parados em horas que já não pertenciam a ninguém. Foi então que a viu. No canto mais escuro da loja, sentada em uma poltrona desbotada como se esperasse por alguém há séculos, estava a boneca. Ela tinha o rosto de porcelana, levemente rachado ao redor dos olhos fundos, e cabelos de fios castanhos emaranhados sobre os ombros. Seu vestido azul, desbotado pelo tempo, tinha rendas amareladas e botões faltando. Mas o que realmente incomodava era a expressão. Bonecas não deveriam ter expressões, mas aquela tinha. Os lábios estavam levemente curvados para baixo, como se carregassem o peso de um desgosto antigo. E os olhos eram vítreos demais, fundos demais, parecendo seguir cada movimento de Helena. Linda, não é? A voz inesperada fez Helena dar um passo para trás. O dono do antiquário, um homem magro de pele enrugada como papel amassado, surgiu das sombras. Seus olhos pequenos brilharam por um instante. Parece especial, Helena disse hesitante. Ah, ela é. O homem limpou as mãos no avental sujo e inclinou-se levemente para a frente como se fosse contar um segredo. Mas alguns objetos carregam histórias, algumas boas, outras nem tanto. Helena riu sem humor. Sabia que era uma tática para encarecer a venda. Qual a história dela? O homem hesitou. Seus olhos percorreram a loja como se certificando de que estavam sozinhos. Dizem que pertenceu a uma menina, Clara. Morreu jovem, tragicamente. Desde então, essa boneca sempre encontra um jeito de voltar. Voltar? Sim. Não importa onde a coloquem, ela sempre volta para casa. Um arrepio subiu pela nuca de Helena, mas ela ignorou. Gostava desse tipo de lenda, dessas histórias que faziam a espinha gelar. Quanto custa? O homem a encarou por um instante longo demais antes de murmurar um valor absurdamente baixo. Só isso? Helena arqueou a sobrancelha. Só isso.
Desde que leve embora, ainda hoje, apressado, o antiquário envolveu a boneca em um tecido fino e a entregou nas mãos de Helena, os dedos gelados roçando em sua pele. Quando saiu da loja, uma sensação estranha de inquietação a acompanhou, como se tivesse levado mais do que apenas um objeto antigo, como se algo a estivesse observando de dentro daquele embrulho. No carro, enquanto dirigia para casa, Helena sentiu o impulso de espiar a boneca. Soltou o nó do pano devagar, sentindo uma estranha resistência no tecido. Quando finalmente a revelou, os olhos da boneca pareciam mais vivos do que antes. E então, na quietude do veículo, enquanto os faróis cortavam a escuridão da estrada, Helena teve a certeza de que ouviu um sussurro, fraco, quase imperceptível. "Por que está dormindo na minha cama?" O carro tremeu sobre um buraco na estrada e Helena pisou no freio bruscamente. O coração martelava no peito. Ela olhou de novo para a boneca, os dedos apertando o volante. Silêncio. Deve ter sido sua imaginação. Respirando fundo, Helena acelerou de novo. Mas não viu quando a boca da boneca se curvou levemente. Helena chega em casa e começa a notar pequenos detalhes inquietantes. Objetos deslocados, sussurros na escuridão. E na primeira noite, um choque de realidade. A boneca não está mais onde ela a deixou. A noite caiu sobre a cidade como um manto pesado, engolindo ruas e casas em um silêncio sufocante. No apartamento de Helena, o único som era o tic-tac monótono do relógio da cozinha. Ela estava exausta. O dia tinha sido longo e a estranheza daquela compra no antiquário ainda pesava em sua mente. Mas agora, tudo parecia mais normal. A boneca estava sentada em uma prateleira do quarto, entre livros e velharias. Imóvel. Simplesmente uma peça decorativa. Helena se jogou na cama, puxou o cobertor até os ombros e apagou a luz. O escuro do quarto se moldou ao seu redor, familiar e acolhedor. O sono chegou rápido, pesado como uma âncora, arrastando-a para um oceano de inconsciência. Até que algo a despertou. Era um som fraco, um ruído distante que, a princípio, se confundiu com o vento lá fora. Mas então se repetiu, mais nítido, um sussurro. Helena abriu os olhos. O coração desacelerado pelo sono agora começava a pulsar mais forte. O quarto ainda estava mergulhado na escuridão e tudo parecia no lugar. Mas havia algo errado. Algo fora de sintonia com a normalidade da noite. Então veio de novo. "Por que está dormindo na minha cama?" O sangue de Helena gelou. A voz não veio da sua cabeça. Não foi um sonho se desfazendo na vigília. Ela ouviu, com clareza, com um timbre infantil, delicado e, ao mesmo tempo, frio. Ela se virou lentamente, os dedos crispando no lençol. O coração batendo contra suas costelas, como se quisesse escapar. E então, a viu. A boneca não estava mais na prateleira. Ela estava sentada na cama, bem ao seu lado, virada para ela, os olhos vítreos fixos em seu rosto. Por um segundo, Helena congelou. Cada fibra do seu corpo gritava para não se mover, para fingir que não estava vendo aquilo. Mas então, num ímpeto de terror puro, ela se impulsionou para trás, o corpo colidindo com a cabeceira. A respiração saiu em um arquejo sufocado. A boneca permaneceu imóvel, mas sua presença era errada. Como se estivesse ali há muito mais tempo do que deveria. Como se sempre tivesse estado ali. O instinto tomou conta. Helena agarrou a boneca com as duas mãos, sentindo o frio da porcelana contra seus dedos trêmulos. Com um movimento brusco, arremessou-a para longe. O som seco do impacto contra o chão ecoou pelo quarto. Ela não ficou para ver se a boneca se movia. Pulou da cama, atravessou o quarto às pressas e escancarou as portas do armário. Sem pensar, 2 vezes, atirou a boneca lá dentro e bateu a porta com força. O coração martelava contra seu peito.
As mãos tremiam. Ela ficou ali, parada, encarando o armário, esperando. Nada, nenhum som, nenhum movimento. Só o silêncio opressor da madrugada. Tentando recuperar o fôlego, Helena se afastou devagar, os olhos ainda fixos na porta do armário. Respirou fundo. Foi só um sonho acordado. Um episódio de terror noturno. Sua mente pregando peças nela. Ela voltou para a cama, o corpo ainda tenso, os olhos se recusando a fechar completamente. O quarto parecia maior do que antes, e a escuridão parecia ter se aprofundado. Mas aos poucos, a exaustão venceu. O medo ainda pulsava, mas era abafado pelo cansaço. Os minutos passaram, o sono chegou novamente, e então o despertador tocou. O sol já desenhava sombras suaves pelo quarto. Helena piscou algumas vezes, sentindo a confusão entre o que era sonho e o que era realidade. Foi quando seu olhar caiu sobre o armário. A porta estava entreaberta. Helena sentiu um nó se formar em sua garganta. Não se lembrava de ter deixado assim. O coração martelando contra o peito, ela se obrigou a sair da cama, pés descalços tocando o chão frio. Cada passo até o armário parecia mais pesado, mais difícil. Com um puxão hesitante, abriu a porta por completo. A boneca não estava lá. O ar pareceu sumir dos pulmões de Helena. Seu corpo inteiro ficou rígido. Ela sentiu um arrepio deslizar por sua espinha, tão intenso que sua pele formigou. Devagar, como se estivesse sendo puxada por uma força invisível, seu olhar se virou para a cama. E lá estava ela, a boneca, sentada exatamente no mesmo lugar da noite anterior, olhando para ela. A expressão parecia diferente, mais severa, mais viva. O silêncio do quarto foi quebrado por um novo sussurro. "Por que está dormindo na minha cama?" Helena soltou um grito engasgado e recuou, as costas batendo contra a parede. O desespero subiu a garganta como um nó sufocante. Aquilo não podia estar acontecendo. Aquilo não fazia sentido. Mas então, em meio ao pânico, uma coisa ficou clara. A boneca não queria apenas estar na cama. Ela queria que Helena não estivesse ali. Helena tenta racionalizar o que está acontecendo, mas a sensação de que algo a está observando cresce. Ela decide investigar o passado da boneca e descobre que a antiga dona morreu tragicamente. Mas sua pesquisa é interrompida quando alguém, ou algo, deixa uma mensagem perturbadora para ela. Helena não dormiu mais depois daquela noite. Mesmo quando seu corpo implorava por descanso, seu cérebro se recusava a desligar. O quarto parecia diferente à luz do dia, mas a imagem da boneca sentada na cama não saía de sua mente. O que era antes apenas um objeto estranho, agora parecia carregar um peso sufocante. Algo dentro dela dizia que não era apenas coincidência. Ela evitou olhar para a boneca durante toda a manhã, ignorando sua presença no quarto como se sua própria negação pudesse dissipar a inquietação. Mas a sensação de que estava sendo observada não desapareceu. A cada movimento pela casa, sentia um frio na nuca, como se um par de olhos invisíveis estivesse cravado nela. Algo precisava ser feito. Helena pegou as chaves do carro e saiu. O antiquário era sua primeira parada. Se alguém soubesse mais sobre aquela boneca, seria o homem que a vendeu. Talvez tivesse exagerado ao alimentar seu próprio medo. Talvez houvesse uma explicação lógica para tudo aquilo. Mas, ao chegar ao local, encontrou a porta trancada. Ela bateu algumas vezes, esperando ouvir passos se aproximando do outro lado. Nada. Olhou para dentro através do vidro empoeirado, mas o interior estava escuro, como se ninguém tivesse estado ali há muito tempo. Seu estômago se revirou com um pressentimento desagradável. Placa na porta dizia que o antiquário deveria estar aberto. A última vez que viera ali, o lugar estava lotado de coisas, de histórias antigas e objetos esquecidos. Agora, parecia que o próprio tempo o havia consumido. Helena tentou perguntar para os comerciantes da rua ao lado. Ninguém sabia dizer o que aconteceu. Alguns nem se lembravam da loja.
Outros murmuravam que fazia anos que aquele local estava fechado. Ela voltou ao carro com o coração acelerado. Alguma coisa estava errada. Se aquele antiquário não existia mais, então... Quem tinha vendido a boneca para ela? No fundo, já sabia que precisava cavar mais fundo. Passou horas pesquisando, primeiro em jornais antigos e depois em registros de arquivos digitais. Procurou o nome do antiquário, mas nada relevante apareceu. Então tentou outra abordagem, focando no objeto em si. Bonecas antigas, histórias de brinquedos assombrados, colecionadores. Mas era um campo vasto e confuso, cheio de mitos e lendas urbanas. Foi quando encontrou um artigo esquecido em um blog antigo. O nome Clara apareceu em um trecho sobre uma menina que morreu tragicamente em sua própria casa. A foto anexada ao artigo era em preto e branco, de qualidade ruim, mas Helena sentiu um aperto no peito ao vê-la. A garota tinha o rosto pequeno e pálido, os cabelos escuros presos em duas tranças caindo sobre os ombros. E em seus braços, quase como um detalhe perdido na imagem, estava a boneca. Helena arregalou os olhos, a mesma boneca. Ela aumentou a imagem o máximo que pôde, a resolução estourada, transformando os contornos em manchas, mas não havia dúvidas. A boneca que estava em sua casa, sentada em sua cama na noite anterior, era a mesma que Clara segurava na foto. As palavras no artigo eram breves, mas perturbadoras. A menina morreu enquanto dormia. Não havia explicação exata, apenas menções de que foi encontrada sem vida em sua cama, segurando a boneca com força. Alguns diziam que seu corpo estava rígido como pedra, os olhos abertos, uma expressão de pavor congelada no rosto. Os pais, devastados, se mudaram da casa logo depois. Ninguém jamais soube explicar o que aconteceu. E a boneca simplesmente desapareceu. O estômago de Helena se revirou. Ela voltou ao quarto, hesitante, a boca seca. A boneca continuava lá, imóvel, mas agora, sabendo o que sabia, sua presença parecia ainda mais errada. As perguntas se multiplicavam em sua cabeça. Como aquele brinquedo sobreviveu ao tempo? Como foi parar no antiquário? Quem vendeu para ela? E, o mais importante, por que a boneca a escolheu? Helena sentiu um calafrio subir por sua espinha. Estava envolvida em algo que não entendia, algo que não deveria ter cruzado seu caminho. Mas era tarde demais para voltar atrás. O telefone vibrou. Ela pegou o aparelho com dedos trêmulos. Um número desconhecido. A mensagem apareceu na tela. Curta, direta, como um aviso. Devolva-a antes que seja tarde. O ar ficou pesado ao seu redor. Lentamente, Helena ergueu o olhar para a boneca. Ela continuava sentada na cama, mas agora parecia mais próxima. Helena começa a perceber que está sendo observada o tempo todo. Sons estranhos na casa, objetos mudando de lugar. O aviso da mensagem ressoa em sua mente, mas devolver a boneca não parece ser uma opção. Algo ou alguém não quer deixá-la ir. O ar do quarto estava diferente, denso, carregado, como se algo invisível pressionasse contra sua pele. O relógio marcava 3h17 da madrugada e Helena estava deitada na cama, olhos arregalados, o corpo completamente imóvel. O celular ainda estava ao seu lado, a tela escura, mas a mensagem recebida mais cedo latejava em sua mente como um aviso enterrado no fundo da consciência. Devolva-a antes que seja tarde. Mas tarde para o quê? Ela sabia que deveria se levantar, correr até aquela boneca e jogá-la fora. Despedaçá-la, queimá-la, enterrá-la longe dali. Mas cada vez que essa ideia surgia, algo a segurava. Um peso invisível que a mantinha ali, debaixo das cobertas, os dedos cerrados contra o lençol como garras. O quarto estava em silêncio, mas não um silêncio normal. Era um silêncio que engolia o mundo, que absorvia todos os ruídos da noite, os carros ao longe, o vento lá fora, até mesmo a pulsação de seu próprio coração. E então veio o primeiro som. Passos, pequenos, sutis,
como pés descalços tocando o chão frio. O corredor. Helena sentiu um arrepio percorrer cada vértebra de sua coluna. O som era leve, quase infantil, um caminhar irregular que fazia as tábuas rangerem sob o peso do desconhecido. Ela não queria olhar, mas sabia que, se fechasse os olhos, seria ainda pior. Os passos se aproximaram. 1, 2, pausa. 3, 4, outro silêncio. A respiração de Helena estava presa na garganta, os músculos do seu corpo paralisados entre a razão e o instinto. O corredor nunca pareceu tão longo, nunca pareceu tão errado. O rangido da porta soou como um sussurro arranhado. Na escuridão, ela não tinha trancado a porta. Tinha, o tempo se esticou, e no vazio absoluto da noite, um som baixo se fez ouvir. O clique suave de um brinquedo sendo delicadamente pousado no chão. Seu peito subia e descia rápido, mas ela não conseguia respirar de verdade. O ar parecia grosso, difícil de puxar. Seus olhos estavam fixos na escuridão, esperando que algo se revelasse. O quarto permaneceu imóvel por segundos intermináveis. E então ela sentiu um peso sobre o colchão. Leve, como se alguém tivesse subido na cama. O mundo congelou. Cada parte do seu ser gritava para que ela corresse, se levantasse, fugisse dali. Mas não conseguia. E então um sussurro veio da escuridão. "Por que está dormindo na minha cama?" Foi quando Helena finalmente se moveu. Num único impulso, lançou-se para trás, caindo da cama em um estrondo. As mãos bateram contra o chão, frio. A respiração veio em soluços desesperados. Seus olhos percorreram a cama. A boneca estava ali, sentada de cabeça levemente inclinada, os olhos opacos fixos nela. Não podia ser. Ela mesma a trancara dentro do armário na noite anterior. Como poderia estar ali? O peito de Helena subia e descia, seu corpo inteiro pulsava com um terror que parecia explodir sob a pele. O quarto estava frio, mais frio do que deveria estar. Ela se arrastou para trás, as costas encontrando a parede. O silêncio agora era quase ensurdecedor. Mas então, algo aconteceu. A boneca se moveu. Foi sutil, quase imperceptível. Um leve inclinar de cabeça, como se observasse Helena com uma curiosidade mórbida. E então, o quarto escureceu. Não da maneira comum, como quando as luzes se apagam. Era como se algo mais estivesse ali, drenando a própria existência da luz. O som mudou. A princípio, Helena pensou que fosse o vento, mas o que ouviu foi algo muito pior. Uma respiração. Baixa. Lenta. Próxima. O corredor se preencheu com o som de pequenos pés descalços correndo. Não caminhando. Correndo. E não era apenas um par de pés. Era como se algo invisível estivesse, se movendo rapidamente pelo chão, indo e vindo, como uma criança brincando. Helena sentiu a bile subir à garganta. Ela sabia que não estava mais sozinha. As lágrimas queimavam seus olhos, mas não piscava. Não podia piscar. E então a respiração cessou. Os passos pararam. O quarto mergulhou em um vazio absoluto. E antes que pudesse processar o que estava acontecendo, um som rasgado de vidro quebrando ecoou pelo apartamento. A lâmpada estourou, lançando cacos por todo o chão. Helena gritou, cobrindo o rosto com os braços. Quando conseguiu olhar de novo, viu a boneca caída no chão. O rosto de porcelana rachado, a boca ligeiramente aberta. E então, do corredor, escuro, uma risada ecoou, fraca e infantil. Mas não de alegria, era um som oco. Um som de algo que esperou tempo demais para voltar. Helena tentou engatinhar para trás, a mente um turbilhão de pensamentos irracionais. Mas antes que pudesse se mover, uma corrente de vento cortou o quarto, espalhando papéis, derrubando objetos. As portas do guarda-roupa bateram com violência. Os quadros na parede caíram de uma só vez. E no meio do caos, Helena viu uma sombra, pequena, feminina, em pé
bem no limite entre a luz e a escuridão. Clara. Ela não precisava ver o rosto para saber. O instinto sussurrava. Seu corpo gritava que era ela. A silhueta permaneceu imóvel por longos segundos. Então, sem aviso, se lançou para a frente. Helena gritou. E a casa inteira mergulhou na escuridão. O terror de Helena não se limita mais às noites. Durante o dia, objetos começam a se mover sozinhos. Reflexos nos espelhos não correspondem aos seus movimentos. E o pior, a presença não está mais confinada ao seu quarto. Ela sente Clara em todos os lugares. A escuridão parecia ter se infiltrado em cada canto da casa. O relógio marcava 6h42 da manhã, quando Helena finalmente teve coragem de se levantar. Seu corpo estava rígido, exausto, como se tivesse passado a noite inteira lutando contra algo invisível. Mas, na verdade, ela nem sabia se havia dormido. O quarto ainda parecia impregnado com o peso daquela noite. O ar carregava um cheiro estranho, algo entre mofo e velas apagadas. O colchão estava revirado, os lençóis embolados e úmidos de suor frio. Mas o pior de tudo era a sensação. Nada tinha acabado. A boneca continuava no chão exatamente onde caíra. O rosto de porcelana agora rachado, um corte fino descendo da bochecha até o queixo. Era quase um sorriso. Helena não podia mais ficar ali. Ela se vestiu rapidamente, tentando ignorar o fato de que cada canto da casa parecia abrigar sombras mais densas do que o normal. Cada espelho refletia algo ligeiramente errado. O próprio silêncio parecia ter ganhado um peso diferente, como se tivesse algo escondido dentro dele. Ela saiu sem olhar para trás. O consultório da doutora Beatriz ficava no centro da cidade. O ambiente era pequeno, aconchegante, decorado com tons pastéis e luzes suaves. Mas nada disso fez Helena se sentir melhor. Na verdade, a sensação de estar presa entre quatro paredes só piorava o desconforto que já trazia consigo. A psicóloga a observava do outro lado da mesa. Era uma mulher, de meia idade, cabelos escuros presos em um coque discreto, óculos pequenos apoiados na ponta do nariz. Sua expressão era neutra, profissional, mas havia uma leve inclinação do rosto, como se estivesse estudando Helena com mais atenção do que deveria. "Você parece tensa", comentou calmamente, cruzando as pernas e abrindo um caderno de anotações. Helena passou as mãos pelo rosto, sentindo a pele fria e úmida. "Eu não estou dormindo", murmurou, a voz rouca de exaustão. "Coisas estranhas estão acontecendo na minha casa." A doutora Beatriz assentiu como se já esperasse por essa resposta. "Estranhas como?" Helena hesitou. Como explicar aquilo sem soar completamente insana? Como colocar em palavras o horror das últimas noites sem parecer uma pessoa à beira do colapso? "Eu ouço coisas, sussurros, passos na minha casa. Objetos se movem sozinhos." A psicóloga anotava em silêncio, os olhos passando rapidamente de Helena para o papel. "E há algo mais?" Helena respirou fundo. "A boneca." O som dessa palavra pareceu mudar levemente a atmosfera do consultório. A doutora Beatriz ergueu os olhos. "Boneca?" Helena assentiu, sentindo um nó apertado no peito. "Eu a comprei em um antiquário. No começo, achei que fosse só uma antiguidade comum, mas então ela começou a aparecer em lugares onde eu não a deixei. E ela engoliu seco. E eu a ouvi falar." A psicóloga permaneceu em silêncio por um momento, então sorriu, fechando o caderno. "Helena, quando passamos por períodos de estresse intenso, nossa mente pode criar associações que parecem muito reais. O cérebro humano é especialista em padrões, e o medo, ele nos faz enxergar coisas que racionalmente não estão lá." Helena sentiu o estômago se revirar. Ela sabia que a resposta seria essa. Sabia que qualquer pessoa normal atribuiria aquilo a um trauma, um surto, um cansaço extremo.
Mas isso não mudava o que havia acontecido. A psicóloga continuou: Você tem certeza de que não está projetando algo? Talvez algum medo de infância, algo que seu subconsciente está tentando processar. Helena sentiu um arrepio percorrer a pele. A ideia de que tudo pudesse ser apenas sua mente brincando consigo mesma seria reconfortante. Se não fosse mentira. Ela abriu a boca para responder, mas foi interrompida. O celular que estava sobre a mesa vibrou. As duas olharam para a tela. Nenhuma notificação. Nenhuma chamada. Apenas um breve tremor que fez o aparelho deslizar alguns centímetros. Helena franziu a testa. Pegou o celular e desbloqueou a tela. Havia um novo arquivo de áudio. Uma gravação de voz que ela não havia feito. Seus dedos tremiam enquanto clicava no arquivo. O som que emergiu do aparelho fez a temperatura do ambiente despencar. Era uma risada. Baixa, infantil. Mas não era uma risada de alegria. Era o som de algo que sabia que estava sendo ouvido. A psicóloga empalideceu. Por um momento, o profissionalismo sumiu de seu rosto. Os olhos se arregalaram levemente e ela inclinou-se para a frente como se quisesse ter certeza do que estava ouvindo. O riso cessou abruptamente, deixando um silêncio opressor. Helena não se moveu. Doutora Beatriz piscou algumas vezes, tentando recuperar a compostura. Talvez... Sua voz falhou por um instante. Ela pigarreou. Talvez seu celular tenha captado um som ambiente, um eco vindo de fora, mas sua expressão dizia outra coisa. Ela não acreditava no que estava dizendo. Helena percebeu, e naquele instante, teve certeza de uma coisa: ela não estava louca. A psicóloga olhou para o relógio de forma quase mecânica. Acho que já cobrimos bastante por hoje. Podemos marcar uma nova sessão para discutirmos isso com mais calma. Helena entendeu o recado. Doutora Beatriz queria que ela fosse embora. A sala, antes acolhedora, agora parecia apertada. O cheiro de incenso nos cantos do ambiente tornava-se enjoativo. Ela pegou o celular e se levantou, ainda sem dizer nada. Ao sair do consultório, teve a nítida sensação de que a psicóloga a observava, mas não com curiosidade profissional, com medo. Helena andou até o carro sem perceber que apertava o celular com tanta força que seus dedos estavam brancos. Ela entrou no veículo, trancou as portas e respirou fundo, tentando acalmar os batimentos acelerados. O celular vibrou novamente. Outra mensagem. Dessa vez, não era um áudio, apenas um texto curto, direto, como se soubesse que ela entenderia o aviso. Não volte para casa sozinha. O coração de Helena disparou. Ela olhou ao redor. O estacionamento do prédio parecia normal, mas o ar ao seu redor não estava normal. Um arrepio subiu por sua espinha. No reflexo do espelho retrovisor, por um instante quase imperceptível, algo se moveu no banco de trás. Pequeno, sentado. E então, o riso ecoou novamente, dentro do carro. Helena foge do carro, mas a sensação de perseguição cresce. Agora, a entidade não está apenas na casa. Está com ela, aonde quer que vá. A noite chegou pesada, arrastando sombras pelo céu e envolvendo a cidade em um silêncio quase sufocante. Helena dirigiu sem perceber os sinais vermelhos que deixava para trás, sem notar os rostos anônimos que cruzavam as calçadas. Sua mente estava fixada em uma única coisa. Aquilo não estava mais restrito à casa. A presença tinha rompido barreiras, atravessado portas e agora a seguia. Dentro do carro, nos reflexos das vitrines, no eco de passos que só ela escutava. Não importava onde estivesse. O peso daquilo a acompanhava, invisível, mas presente. Seu destino era um bairro afastado, ruas estreitas e tortas que se entrelaçavam como um labirinto. O endereço era de uma mulher que lhe fora indicada por um nome anônimo em um fórum obscuro da internet. Dona Marta. Uma médium, talvez uma charlatã, mas naquele momento, Helena não tinha mais opções. Se aquilo fosse real, se houvesse algo além do que a ciência e a lógica pudessem explicar,
Então, talvez essa mulher soubesse o que fazer. Estacionou diante de uma casa velha, de madeira desgastada, afundada entre duas construções de tijolos aparentes. A porta rangeu antes mesmo que ela tocasse a campainha, como se já esperassem por sua chegada. Dona Marta era uma mulher pequena, com cabelos grisalhos amarrados em um coque frouxo e olhos fundos que pareciam carregar o peso de muitas vidas. Ela a olhou sem surpresa, sem saudação. Apenas inclinou a cabeça levemente e deu espaço para que entrasse. A sala era apertada, cheia de imagens de santos e ervas secas penduradas no teto. O ar carregava um cheiro de incenso, misturado com algo mais antigo, algo que não pertencia apenas àquele lugar, mas a tudo que já havia passado por ali. Helena sentou-se sem esperar convite, os dedos apertando os joelhos. Sua voz saiu hesitante, os olhos incapazes de encarar os da mulher. Contou tudo, desde a compra da boneca até os eventos que se desenrolaram em sua casa. Falou sobre a noite em que acordou e encontrou a boneca na cama, sobre os sussurros, sobre os passos no corredor, sobre o áudio no celular, sobre o reflexo que não devia estar no espelho retrovisor. Dona Marta escutou sem interromper, sem demonstrar surpresa ou descrença. Quando Helena terminou, houve um longo silêncio. Então, a mulher se levantou lentamente, pegou um punhado de velas pequenas e riscou no chão um círculo com giz. Seu olhar encontrou o de Helena e pela primeira vez ela falou: "O que quer saber?" Helena não soube responder de imediato. Não sabia se queria entender aquilo ou simplesmente se livrar. Mas a pergunta pairava sobre ela como um peso insuportável. "O que quer de mim?" Dona Marta acendeu as velas e sentou-se no chão, indicando para que Helena fizesse o mesmo. O fogo tremeluziu, lançando sombras estranhas sobre as paredes, criando formas que pareciam se mover sozinhas. O ar no cômodo mudou. Ficou mais frio, mais espesso. A médium fechou os olhos, os lábios se movendo em um murmúrio inaudível. A chama das velas piscou levemente, como se uma corrente de vento invisível tivesse passado pelo círculo. Helena não queria fechar os olhos. Não queria ver o que poderia aparecer quando os abrisse de novo. A respiração de Dona Marta ficou pesada. Algo ao redor delas pareceu se deslocar. Um peso que se espalhava pelas paredes, se infiltrava pelo chão, se espalhava no ar como uma presença invisível. E então veio o som. Baixo. Longe. Uma voz. "Minha cama." Helena sentiu um arrepio profundo. Sua pele gelada como se estivesse mergulhada em água fria. O fogo das velas vacilou, diminuindo até se tornarem pequenas brasas que tremiam à beira da extinção. "Quem é você?" Helena sussurrou. O silêncio veio antes da resposta. Um silêncio pesado, que parecia segurar o próprio tempo. E então, novamente, a voz. "Clara!" A última chama se apagou. A sala mergulhou em completa escuridão. Helena tentou se mover, mas sentiu algo a segurando no lugar, como se a própria sombra tivesse criado raízes em seu corpo. O ar estava gelado, e uma sensação de peso, de algo que rastejava ao seu redor, se tornava cada vez mais forte. E então, algo se moveu ao seu lado. Uma presença. Pequena. Pálida. Helena sentiu a pele se arrepiar em uma onda que percorreu todo seu corpo. Ela não queria olhar, não queria confirmar o que já sabia, mas seus olhos, como se fossem puxados por uma força invisível, se voltaram para o lado. E lá estava ela, uma silhueta fraca, translúcida, com olhos fundos e vazios, cabelo escuro caindo sobre o rosto. A respiração de Helena ficou presa em sua garganta. O medo paralisante a tomou como um mar revolto. O sussurro veio novamente, tão próximo que ela sentiu o ar gelado em sua orelha. "Você está na minha cama." A temperatura da sala despencou.
O cheiro de incenso foi substituído por algo pútrido, algo que cheirava a terra molhada, madeira podre, a coisas que deviam ter sido esquecidas no fundo da terra. Então, sem aviso, as portas do armário se abriram de uma vez, batendo contra a parede com um estrondo. Quadros caíram, o chão tremeu, e a risada. A mesma risada infantil, cortada, como se viesse de um vinil arranhado tocando no escuro. Helena gritou e caiu para trás, os olhos arregalados na escuridão que engolia tudo ao seu redor. E então, tão rápido quanto começou, cessou. O ar voltou a circular. O silêncio retornou, opressor. As velas estavam apagadas, mas nada mais se movia. Dona Marta abriu os olhos. Eles estavam diferentes, mais escuros, como se algo dentro dela tivesse visto demais. Ela se levantou lentamente, seus movimentos agora pesados, e encarou Helena com uma expressão grave. Isso não quer ir embora. Helena já sabia, mas ouvir em voz alta tornou tudo mais real. O medo tomou conta de seu peito, e pela primeira vez, ela se perguntou se ainda havia um jeito de escapar. Depois do ritual, a presença se intensifica. Agora, Clara não está mais apenas observando. Ela quer algo mais. Helena começa a perder a noção do tempo e os eventos se tornam mais violentos. O cheiro de incenso ainda impregnava suas roupas quando Helena voltou para casa. O ar dentro do apartamento estava mais pesado do que antes, como se as paredes tivessem absorvido algo da noite anterior e agora sussurrassem em silêncio. Tudo parecia errado. O chão rangia de forma diferente sob seus pés. O corredor parecia mais estreito. E o quarto? Ela hesitou diante da porta, sentindo o pulso martelar contra as costelas. Lá dentro, a boneca esperava. Sempre ali, sempre olhando, sempre ocupando um espaço que antes era só seu. Mas essa noite, Helena não dormiu. Sentou-se na beira da cama, a respiração baixa, os olhos fixos na escuridão. As palavras de Dona Marta giravam em sua mente como um eco preso dentro de um corredor sem fim. Isso não quer ir embora. Ela sabia disso agora, mas a pergunta era: o que exatamente era isso? No fundo, Helena já tinha aceitado que Clara existia, que algo dela permanecia, que seu nome sussurrado no círculo de velas não era apenas uma coincidência ou um truque da mente, mas a boneca era só um meio, uma âncora. Clara estava ali por um motivo, e se havia algo que ela precisava saber, precisava procurar nos lugares certos. Foi então que pensou no porão. A ideia veio como um impulso, um chamado. Durante o tempo que morava ali, nunca teve motivos para entrar. Lá, era um espaço úmido, cheio de caixas velhas, restos de móveis abandonados por antigos moradores. Mas se Clara morreu naquela casa, se sua história estava presa ali de alguma forma, então o porão era o lugar onde ela encontraria as respostas. O vento frio cortou sua pele quando abriu a porta estreita que levava às escadas de concreto. O ar era espesso, impregnado de poeira e ferrugem. Umidade pingava dos canos no teto, formando poças pequenas no chão de cimento. O cheiro de mofo e madeira podre se intensificava a cada degrau que descia, e cada passo parecia ecoar mais do que deveria. Helena acendeu a lanterna do celular e começou a revirar as caixas empoeiradas. Fotografias amareladas, jornais antigos, restos de brinquedos esquecidos pelo tempo. Mas então, no fundo de um baú de madeira, encontrou algo que a fez parar: uma fotografia. O papel estava enrugado, manchado pelo tempo, mas a imagem ainda era nítida. O coração de Helena quase parou quando seus olhos focaram nos detalhes. Uma menina pequena, com os cabelos escuros presos em duas tranças. Seu rosto era pálido, os olhos fundos. Ela estava sentada sobre uma cama idêntica à de Helena, segurando algo em seu colo. A boneca. A mesma boneca que estava no seu quarto agora. Helena sentiu o estômago se revirar. O suor frio escorreu por sua nuca.
O som ao seu redor pareceu diminuir, o mundo se tornando distante, abafado. Então ela virou a foto. No verso, rabiscadas com força quase violenta, 4 palavras estavam escritas. Ela me quer de volta. O ar saiu de seus pulmões em um único suspiro trêmulo. A mensagem não parecia um aviso. Parecia um pedido desesperado. Helena olhou novamente para a imagem. Seu coração deu um salto no peito. O rosto da menina parecia diferente. Sua expressão, que antes era neutra, agora parecia levemente perturbada. Os olhos estavam mais fundos. Os lábios, antes fechados, estavam entreabertos. Era impossível. Ela piscou, a visão nublada pelo pavor, e olhou de novo. Dessa vez, a boca da menina estava aberta em um pequeno sorriso. Helena soltou a foto e tropeçou. Para trás, o coração disparado como se fosse explodir. A imagem deslizou pelo chão de concreto, pousando virada para cima. E quando Helena olhou uma última vez, a menina estava encarando-a diretamente. Ela deixou a lanterna cair. A escuridão engoliu o porão. Então, veio o som. Baixo, rasgado, como unha arranhando madeira. E então, algo se moveu atrás dela. O pânico foi instantâneo. Helena agarrou o celular do chão, ofegante, e iluminou o espaço ao seu redor. Nada. Apenas caixas, poeira e sombras. Mas ela sentia. Havia algo ali. Ela pegou a foto de volta, os dedos tremendo, e subiu as escadas às pressas, os passos ecoando pelo espaço estreito. Quando chegou ao topo, bateu a porta com força e trancou. A casa estava em silêncio absoluto. Helena sentiu o peito subir e descer, o ar entrando de forma irregular, e então olhou para a foto uma última vez. O rosto de Clara estava normal de novo. Mas agora, na borda da imagem, um detalhe novo. Pequeno, quase imperceptível, uma sombra. Atrás da menina, perto da porta do quarto. Uma silhueta alta, de olhos escuros e vazios. E naquele instante, Helena percebeu. Clara não estava sozinha naquela foto. E talvez nunca tivesse estado sozinha naquela casa. Helena agora sabe que Clara não era o único espírito ligado àquela boneca. Há algo mais na casa. Algo que sempre esteve ali. As manifestações começam a se tornar mais violentas, e Helena percebe que o tempo para escapar está se esgotando. O peso do silêncio dentro da casa era insuportável. Desde que Helena saíra do porão, cada sombra parecia carregada de intenções ocultas. Cada som mínimo se tornara um aviso velado de que algo estava à espreita. O ar estava mais frio, a eletricidade parecia instável, e a sensação de ser observada era uma constante opressora. A fotografia de Clara repousava sobre a mesa da cozinha, mas Helena evitava olhar para ela. O rosto da menina, a sombra que surgira atrás dela, tudo fazia parte de um quebra-cabeça que ela não queria montar. Algo dentro dela dizia que a verdade era muito pior do que qualquer teoria que pudesse criar. O som de batidas secas na porta a fez pular. 3 golpes, fortes e espaçados. Helena congelou. Ninguém a visitava sem aviso. Na verdade, ninguém costumava visitá-la. O medo subiu por sua espinha, mas ela reuniu coragem e caminhou até a porta. Olhou pelo olho mágico, hesitante. Um homem estava ali, velho, de pele pálida e enrugada, usando um sobretudo gasto e um chapéu que cobria parte de seus olhos. Havia algo estranho nele, um jeito rígido demais de se manter de pé, como se seu próprio corpo fosse sustentado por algo além de ossos e carne. Helena respirou fundo e abriu a porta, mantendo-se firme atrás da fresta. O homem não sorriu, não se apresentou de imediato. Apenas a observou por um momento longo demais antes de finalmente falar. "Você tem a boneca." A frase veio sem rodeios, como se não houvesse necessidade de confirmação. Helena sentiu um arrepio. "Quem é você?" O homem suspirou, fechando os olhos por um instante, antes de levantar o rosto para encará-la. "Meu nome é Marcos. Clara era minha irmã."
o chão pareceu sumir sob seus pés. O nome de Clara, dito por alguém real, alguém de carne e osso, fez tudo parecer ainda mais terrível. O mundo ao seu redor girou levemente. O homem percebeu sua hesitação e inclinou-se um pouco para a frente. "Posso entrar?" Helena queria dizer não. Queria fechar a porta, fingir que aquela conversa nunca aconteceu. Mas uma parte dela sabia que esse momento chegaria. A boneca não era dela. Nunca foi. Ela pertencia a algo muito mais antigo, muito mais sombrio. Ela recuou e abriu espaço. Marcos entrou lentamente, os passos arrastados, os olhos percorrendo o ambiente, como se já soubesse o que encontraria. Quando viu a fotografia na mesa, parou por um instante. Um suspiro pesado escapou de seus lábios. "Eu vi essa foto há muito tempo", murmurou. "Mas a última vez que vi minha irmã, ela não se parecia mais com isso." Helena sentiu um nó se formar em sua garganta. O que aconteceu com ela? Marcos deslizou os dedos trêmulos pela mesa antes de se sentar. Seus olhos estavam vazios, sem brilho, como se a resposta àquela pergunta estivesse impressa em sua mente há tanto tempo que já não lhe causava mais espanto. Clara morreu enquanto dormia. O silêncio ficou espesso. Mas não foi um sono tranquilo. Helena sentiu o ar faltar. "Eu a encontrei de manhã", continuou Marcos, a voz vacilante. Seu corpo estava rígido, os olhos abertos, mas vazios. E ela segurava. Ele engoliu em seco. "A boneca." Um calafrio cortou Helena. Parecia que algo estava segurando ela. Os médicos disseram que foi um sufocamento, mas não havia nada em seu pescoço. Nenhuma marca, nenhuma evidência. Só a boneca. Helena abraçou o próprio corpo como se pudesse se proteger do que ouvia. "Nós tentamos nos livrar dela", Marcos sussurrou, olhando diretamente para Helena. "Queimá-la, enterrá-la, jogá-la no rio." Mas ela sempre voltava. Sempre aparecia sentada na cama, esperando. O coração de Helena disparou. Até que um dia, ela desapareceu. Achei que talvez estivesse enterrada em algum lugar que não conseguiria escapar. Mas agora, ele a encarou, os olhos afundados na pele enrugada. Agora, ela voltou. O ar no cômodo pareceu se contrair. Marcos se levantou lentamente e segurou os ombros de Helena com suas mãos frias. "Você precisa queimá-la. Agora." O pavor na voz do homem era genuíno, mas algo dentro de Helena hesitou. Ela olhou para a porta do quarto. A boneca estava ali, imóvel, sentada na cadeira, o olhar vazio direcionado para ela. O peso invisível daquele objeto era sufocante. Ela engoliu em seco. Caminhou devagar até a cozinha e abriu a gaveta. Pegou um isqueiro. Suas mãos tremiam enquanto pegava a boneca e a levava até a varanda. Marcos a seguiu de perto, a respiração ofegante, os olhos fixos na boneca como se fosse algo prestes a explodir. Helena respirou fundo, girou a roda do isqueiro, a chama dançou no ar, tremeluzindo como uma entidade própria. Ela a aproximou do tecido antigo da boneca. Por um instante, nada aconteceu. E então, a boneca chorou. Um som baixo, sufocado, como uma criança chorando entre soluços silenciosos. Helena paralisou. O isqueiro escorregou de sua mão. Marcos gritou. A boneca se contorceu em seus dedos. Não era possível, mas ela estava se movendo. O choro aumentou, tornando-se um lamento desesperado. O rosto de porcelana trincou com um som seco. A boneca não queria ser queimada. O vento cortou a varanda, forte e violento. As luzes piscaram. Marcos tentou agarrar a boneca, mas algo invisível o lançou contra a parede. Helena caiu para trás, o coração disparado. E então, a boneca virou a cabeça sozinha e a olhou diretamente. Os olhos de vidro não estavam mais vazios. Eles brilhavam. E então, a voz, baixa, fraca, mas viva. "Minha cama!" As luzes explodiram. O apartamento mergulhou em escuridão, e antes que Helena pudesse gritar, sentiu mãos geladas tocar em seu pescoço.
Helena acorda em um pesadelo real. Algo dentro dela mudou. Clara não está apenas assombrando a casa. Ela quer algo muito pior. Agora, Helena começa a se perder dentro da própria mente e a linha entre o que é real e o que pertence ao outro lado começa a se desfazer. A escuridão que engoliu o apartamento permaneceu por longos segundos. Um vazio absoluto onde o tempo parecia suspenso. O silêncio era mais denso do que deveria ser, preenchendo todos os cantos da casa com algo invisível, algo que observava. Helena sentiu o toque frio nas laterais do pescoço, gélido como o fundo de um túmulo, como dedos mortos que nunca deviam ter se movido. Seu corpo se recusou a reagir no primeiro instante, paralisado entre o choque e o horror. O vento soprou pela varanda como um lamento distante, e então a luz retornou abruptamente, oscilante, fraca, como se tivesse sido drenada de algo que se alimentava da escuridão. Helena caiu de joelhos, o peito subindo e descendo em respirações curtas e ofegantes. O chão estava gelado sob suas mãos trêmulas, e quando ergueu o olhar, a boneca estava novamente imóvel, caída a poucos centímetros de distância. Mas havia algo diferente nela agora. As rachaduras em seu rosto tinham se multiplicado, finas linhas cortando a porcelana como veias escuras. Os olhos vítreos pareciam mais profundos, mais cheios, como se agora carregassem algo que antes estava oculto. Marcos estava recostado contra a parede, pálido como um cadáver recém-descoberto, os olhos arregalados presos na boneca como se ela ainda pudesse se mover. A boneca tinha se movido. Ela tinha chorado. Ela tinha tocado Helena. E agora, mesmo imóvel, sua presença era mais sufocante do que nunca. O fogo não a consumiu. O fogo não quis tocá-la. A chama do isqueiro havia tremido antes de apagar, como se algo invisível tivesse afastado o fogo, como se a boneca tivesse rejeitado ser destruída. Helena não conseguiu falar. Apenas pegou a boneca com dedos gelados, atravessou a sala e a lançou dentro do armário. Fechou a porta com um tranco e arrastou um móvel pesado para bloquear a saída. O ar parecia se comprimir dentro do cômodo. O silêncio não era normal. Era uma ausência de som intencional. Algo esperava. Algo sabia. Ela não dormiu. Seu corpo estava exausto, mas a mente se recusava a afundar no descanso. O quarto parecia respirar ao seu redor, como se as paredes contivessem algo que se agitava por dentro, esperando que ela fechasse os olhos. A sensação de que algo se moveria assim que seu olhar se desviasse era esmagadora. A madrugada avançou. O relógio ao lado da cama marcava 3:03, o mesmo horário das últimas noites. O mesmo instante em que tudo parecia se intensificar. Helena tentou encontrar um espaço seguro entre a sanidade e o medo. Tentou se convencer de que aquilo era apenas uma sequência de eventos desconexos que sua mente estava sobrecarregada, mas não conseguia ignorar a única verdade que agora ecoava dentro dela. Clara não queria ir embora, então pegou o celular. Talvez precisasse de provas. Talvez no fundo quisesse que algo no dia seguinte a convencesse de que tudo era um delírio. Se não pudesse confiar na própria memória, confiaria nas imagens. Posicionou o celular sobre a cômoda, ajustou a câmera para capturar a cama e parte do quarto. O brilho fraco da tela indicava que a gravação estava ativa. Helena não queria fechar os olhos, mas o corpo cedeu. O cansaço foi mais forte e a noite continuou. O dia amanheceu pálido, com o sol se filtrando pelas cortinas como uma sombra, opaca. Helena despertou com o corpo rígido, o pescoço dolorido por ter dormido em uma posição desconfortável. A primeira coisa que viu foi a porta do armário, ainda fechada. O móvel ainda bloqueando a saída. Nada havia mudado, ou pelo menos era o que parecia. Pegou o celular com mãos trêmulas e parou a gravação. A tela mostrava um arquivo de 3 horas e 20 minutos. O peito apertou enquanto deslizava os dedos pela linha do tempo do vídeo, avançando rapidamente. Durante longos minutos, nada aconteceu. Apenas o seu corpo imóvel na cama
virando-se ocasionalmente, respirando. O som do relógio, o silêncio do quarto, até que, em um instante específico, algo se moveu. A tela escureceu por um segundo. Um ruído baixo, como um leve arranhão, soou na gravação. O armário não se abriu. O móvel ainda estava lá, mas a boneca estava fora dele. Helena apertou os olhos incrédula. Como era possível? Ela não podia ter saído dali. O vídeo continuou. A boneca no chão, caída em um ângulo estranho. Depois, sem aviso, ela se moveu, lentamente. Não era um pulo de edição. Não era um erro da câmera. A boneca mexeu a cabeça primeiro. Depois, seu corpo se inclinou para a frente, como se estivesse testando seus próprios movimentos. Helena sentiu a garganta secar, mas não conseguia desviar os olhos. A boneca levantou-se sozinha. Não como um objeto puxado por fios, não como um truque de ilusão. Ela se ergueu como se tivesse vida própria. Os braços penderam ao lado do corpo. A cabeça tombou levemente para um lado, como uma criança tentando entender um novo ambiente. E então, começou a andar, passo por passo, sem pressa. Ela se aproximou da cama. O coração de Helena batia com tanta força que parecia querer escapar de dentro dela. A boneca parou ao lado da cama. Ficou ali, imóvel por alguns instantes, apenas olhando para o corpo adormecido de Helena. O vídeo mostrava apenas a sombra de seu rosto rachado, a respiração da mulher soando calma e despreocupada. Então, ela subiu na cama. Os movimentos eram lentos, como se estivesse sendo guiada por algo que apenas ela podia ver. Ela se arrastou sobre o colchão, aproximando-se cada vez mais do travesseiro. Helena estava imóvel, dormindo. A boneca inclinou-se sobre ela e então encostou o rosto gelado em sua pele. Um sussurro fraco escapou dos lábios de porcelana. Está quente. O vídeo parou. O celular escorregou das mãos de Helena e caiu no chão. O quarto pareceu girar ao seu redor. O som de sua própria respiração, ofegante, preenchia o espaço, misturado com o silêncio absoluto da casa. Ela passou a mão pelo rosto, como se tentasse apagar a sensação do toque gelado. Mas ela não lembrava disso acontecendo. A boneca a tocou, ela sussurrou. E, enquanto Helena ainda tentava entender o que tinha acabado de ver, um arrepio percorreu seu corpo. Ela não precisava olhar para saber. A boneca não estava mais no armário. Ela estava sentada, aos pés da cama, olhando diretamente para ela. Helena agora sabe que a presença não é apenas passiva. Ela quer algo dela. A boneca se move, sussurra, toca. E pior ainda, Helena começa a perceber que não consegue mais distinguir o que é sonho e o que é realidade. Helena não sabia há quanto tempo estava ali, sentada na cama, os olhos fixos na boneca aos seus pés. A imagem no celular ainda estava fresca em sua mente. Os movimentos sutis, a forma como a boneca se ergueu, caminhou, se inclinou sobre ela no meio da noite e murmurou aquelas palavras malditas. Está quente. Ela podia sentir a pele onde o rosto de porcelana encostou. Era uma sensação estranha, como um frio que nunca desaparecia. Algo que ficou marcado além da carne. Algo que tinha se entranhado dentro dela. Desde aquele momento, tudo ao seu redor parecia diferente. O ar dentro do quarto estava mais pesado. Os móveis pareciam deslocados, como se o espaço em si tivesse mudado durante a noite. Mas o pior eram as paredes. Havia rachaduras nelas, pequenas no início, quase imperceptíveis, finas como cicatrizes. Mas agora, Helena notava que estavam crescendo. Elas percorriam a superfície com lentidão silenciosa, estendendo-se como raízes, como se algo por trás delas estivesse forçando seu caminho para fora. Os dias passaram de forma confusa. O relógio parecia distorcido, como se as horas não seguissem mais um fluxo lógico. As noites eram piores. Mesmo quando conseguia dormir por algumas horas,
acordava com a sensação de que não estava sozinha. A boneca, sempre ali, sempre imóvel, mas nunca onde deveria estar. Na terceira noite sem descanso, Helena ouviu algo dentro da parede. No começo, pensou que fosse um rato, ou o estalo natural da madeira se ajustando ao frio da madrugada. Mas o som continuava. Um arranhão lento, persistente, algo raspando por dentro do gesso. Ela se levantou com o peito apertado, o coração martelando contra as costelas. Aproximou-se da parede, pressionando a palma contra ela. Sentiu um leve tremor sob seus dedos. O arranhão parou. Helena recuou, sentindo o terror se espalhar por seus ossos. Mas antes que pudesse reagir, o som voltou. Dessa vez, mais alto, como se algo estivesse desesperado para sair dali. Na manhã seguinte, a rachadura tinha se expandido ainda mais. O gesso descascava em pequenas lascas, como se estivesse sendo corroído de dentro para fora. A superfície parecia mais frágil, e a cada nova batida de seu coração, ela tinha certeza de que a rachadura aumentava, pouco a pouco, centímetro por centímetro. Então, sem pensar muito, Helena pegou um estilete e passou a lâmina sobre o gesso. O primeiro corte levantou um pó fino, revelando uma camada antiga por baixo. Ela passou a mão, sentindo a textura áspera do que parecia um reboco mais antigo. A lâmina deslizou novamente, arrancando mais fragmentos. E então, algo emergiu. Uma linha preta, não uma rachadura, um traço. Helena parou, confusa. Limpou melhor a superfície e viu que era um desenho, algo enterrado ali dentro da parede. Continuou, raspando cada vez mais rápido, até que a figura completa se revelou. Era uma ilustração infantil, uma menina. Os traços eram rudimentares, feitos com o que parecia carvão ou grafite, mas a forma era clara. A figura pequena segurava algo nos braços. Uma boneca. O desenho mostrava uma cama ao lado delas, e ao fundo havia linhas deformadas que poderiam ser interpretadas como um rosto oculto. O chão pareceu sumir sob seus pés. Seu estômago se revirou violentamente enquanto seus olhos desciam até a parte inferior do desenho. Havia algo escrito ali. Letras pequenas, trêmulas, quase ilegíveis, mas ainda compreensíveis. Eu sempre estarei aqui. As palavras cravadas no gesso pareciam frescas, como se tivessem sido rabiscadas não há anos, mas há dias. Helena deu um passo para trás, sentindo a respiração acelerar. O quarto estava congelante. As sombras pareciam se alongar pelo chão como tentáculos escuros. A boneca ainda estava na cama, olhando para ela com aquela expressão vazia, mas agora Helena sabia que aquilo era uma farsa. Os olhos não estavam vazios. Eles viam tudo. O silêncio foi quebrado pelo som repentino de um estalo. A rachadura na parede aumentou diante de seus olhos. O desenho começou a afundar dentro do gesso, como se estivesse sendo puxado para dentro. O rosto da menina parecia mudar, distorcendo-se como se estivesse se mexendo por trás da superfície. O telefone vibrou em sua mão. Helena olhou para a tela com um sobressalto. Uma nova mensagem, sem número. Apenas um único texto. Você me encontrou. O celular escorregou de seus dedos, e então algo riu dentro da parede. Um som abafado, pequeno, infantil. O mesmo riso que vinha ouvindo todas as noites. Helena tropeçou para trás, os olhos arregalados, sentindo o quarto girar ao seu redor. A rachadura continuava a crescer, se espalhando pelo teto, se estendendo como raízes que se moviam vivas. O ar ficou pesado. O chão parecia ceder sob seus pés. Ela tentou correr para a porta. Mas antes que pudesse sair, a boneca tombou para o lado sozinha. E no instante em que seu corpo de porcelana tocou o chão, o riso cessou. A casa mergulhou em um silêncio absoluto. Mas Helena sabia. Clara não estava, mas na boneca ela estava na parede, observando, esperando. Agora Helena percebe que Clara não está mais limitada à boneca.
A presença se espalhou pela casa, crescendo como uma raiz invisível dentro das paredes. E as rachaduras continuam aumentando. Algo está tentando sair. Algo quer nascer de novo. Helena recuou para longe da parede, os olhos presos às rachaduras, que continuavam a se espalhar, se ramificando como veias mortas dentro do gesso. A casa inteira parecia estar viva, respirando ao seu redor, impregnada pela presença de algo que ela não conseguia compreender totalmente, mas que sentia com cada fibra do seu corpo. O riso infantil ainda ecoava dentro de sua mente, um som cortado e errático, como um disco antigo riscado que se repetia sem controle. O terror era absoluto agora. Clara não estava mais presa à boneca. Ela estava ali, no próprio tecido da casa, na estrutura que sustentava aquele lugar. As paredes pareciam absorver sua presença, alimentando-se dela. Não havia mais refúgio. O apartamento não era apenas assombrado, ele era possuído. Helena não conseguia mais respirar ali dentro. Precisava sair. Ela girou nos calcanhares e correu para a porta do quarto, o chão gelado sob seus pés descalços. O corredor parecia mais estreito do que antes, as sombras alongadas distorcendo os contornos dos móveis, como se quisessem engoli-la. Seu coração batia tão forte que parecia reverberar pelo ar. Os degraus da escada surgiram diante dela como uma promessa de fuga. Se conseguisse descer até a rua, se conseguisse se afastar daquela casa, talvez as coisas voltassem ao normal. Talvez a presença não a seguisse para além dessas paredes. O primeiro passo foi rápido, os pés tocando a madeira desgastada da escada. O segundo veio com hesitação. Um peso invisível parecia prender seu corpo. Um frio subindo por sua espinha, uma sensação sufocante de que algo a observava. Então sentiu um toque. Frio. Pequeno. Como dedos de criança se fechando ao redor de seu tornozelo. A dor foi instantânea. Não uma dor física, mas algo mais profundo, algo que a congelou por dentro antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Seu corpo inteiro travou, a respiração parou no peito, e então, antes que pudesse reagir, foi puxada. Seu tornozelo foi arrancado debaixo dela com uma força brutal, desequilibrando-a completamente. O peso do próprio corpo se tornou seu pior inimigo quando seus pés perderam o contato com os degraus. O mundo girou ao seu redor em um borrão de sombras e medo puro. A queda foi rápida, mas o impacto pareceu uma eternidade. Seu corpo bateu nos degraus com violência. A dor explodiu em suas costas quando ela quicou contra a madeira dura, os braços tentando inutilmente agarrar algo para deter a queda. Seus cotovelos rasparam contra as arestas afiadas. O crânio colidiu com força, espalhando uma onda quente de vertigem por todo o seu ser. O chão do hall de entrada subiu de encontro ao seu corpo em um golpe seco. O ar foi arrancado de seus pulmões. Um gemido escapou de sua garganta. O gosto metálico do sangue se espalhou por sua boca. O silêncio tomou conta do ambiente. Seu corpo estava estirado no chão, sem força para se mover. As pálpebras pesavam como chumbo. O mundo à sua volta se dissolvia lentamente, fragmentado entre a dor e a inconsciência iminente. E então, ela viu, no topo da escada, uma silhueta pequena. A boneca. Mas ela não estava caída, ela estava de pé. O corpo frágil de porcelana equilibrado sobre os dois pés, a cabeça levemente inclinada para o lado, como se observasse Helena com curiosidade mórbida. Seu rosto rachado se curvava em algo que parecia um sorriso. Helena quis gritar, mas a escuridão a puxou para dentro de si, o mundo sumiu. Tudo que restou foi o eco distante de um riso infantil. E a certeza esmagadora de que Clara não a deixaria partir. Helena desperta em um estado alterado, entre a realidade e algo muito pior. Ela não sabe se está acordada ou presa em um pesadelo profundo, mas Clara não está satisfeita apenas em observá-la.
Agora, ela quer que Helena veja o que aconteceu com ela. A consciência retornou a Helena como um peso esmagador, uma onda de dor e desorientação que a puxava para fora da escuridão. O mundo ao seu redor parecia enevoado, distorcido, os sons abafados como se estivesse debaixo d'água. Ela tentou abrir os olhos, mas a claridade fraca que preenchia o ambiente fez sua cabeça latejar. Seu corpo estava pesado. O gosto amargo de sangue ainda persistia em sua boca. O chão frio sob sua pele parecia pulsar, como se estivesse vivo. Ela respirou fundo e lentamente conseguiu se mover. Seus músculos protestaram, cada articulação irradiando dor pela queda brutal. Tentou se levantar, mas um arrepio subiu por sua espinha assim que percebeu onde estava. O quarto. Mas não era seu quarto. As paredes eram diferentes, de um tom amarelado envelhecido. A madeira do assoalho rangia com um som abafado e o ar tinha um cheiro pesado de poeira e mofo. As cortinas esvoaçavam levemente, apesar da janela estar fechada. Algo estava errado. Muito errado. Helena forçou-se a olhar ao redor. O espaço tinha uma aparência antiga. Móveis de madeira escura, um armário com puxadores dourados e uma cômoda repleta de pequenos enfeites infantis. No canto do quarto, um espelho oval, a superfície embaçada pelo tempo. Seu coração apertou quando percebeu que esse não era seu apartamento. Era um outro lugar, uma outra época. Cada detalhe carregava uma memória que não pertencia a ela. O quarto não apenas parecia antigo, ele era. Seu corpo ficou tenso. Um ruído sutil veio da cama atrás dela. Lentamente, Helena virou a cabeça. A boneca estava sentada ali, não caída, não jogada como um objeto esquecido. Sentada, rígida, ereta, as mãos de porcelana repousando no colo. Mas havia algo ainda pior. Os olhos estavam sobre ela. Dessa vez, não havia dúvidas. A boneca estava observando, e então ela falou. A voz era fraca, mas nítida, pequena, infantil, carregada de algo que não era humano. Agora você me entende? O choque percorreu o corpo de Helena como eletricidade. Sua respiração ficou presa na garganta, o ar se recusando a preencher os pulmões. Ela quis correr, quis gritar, mas então algo a puxou para trás. O mundo ao redor se desfez em sombras e silêncio. Quando abriu os olhos de novo, Helena não estava mais no quarto. A cena diante dela era fria e incolor, como se estivesse presa dentro de uma fotografia antiga. O corredor era estreito, as paredes descascadas e o ar pesado com um cheiro agridoce de madeira apodrecendo. Um som ecoava ao fundo, o rangido de uma porta se fechando, seguido por um soluço abafado. Ela sentiu um aperto no peito antes mesmo de ver. Clara. A menina estava encolhida na cama, os joelhos puxados contra o peito, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. O vestido azul que usava estava amarrotado, o cabelo preso em tranças desalinhadas. Seu pequeno corpo tremia. Mas o que mais incomodava Helena não era a tristeza visível nos olhos de Clara. Era a solidão absoluta ao seu redor. O quarto estava vazio, exceto pela boneca ao seu lado. A menina a segurava com força, como se fosse a única coisa que ainda tivesse. Helena tentou se aproximar, mas seu corpo não respondia. Ela não estava realmente ali. Estava vendo o que Clara viu, sentindo o que Clara sentiu. Um barulho veio do outro lado da porta, passos pesados no corredor. Clara enterrou o rosto nos braços e encolheu-se ainda mais. A maçaneta girou. A porta se abriu com um rangido seco. Uma mulher apareceu. Alta, vestindo um casaco longo, os cabelos escuros presos em um coque rígido. O rosto era duro, severo, a expressão carregada de uma frieza que parecia não pertencer a uma mãe. Seus olhos deslizaram sobre Clara, sem qualquer ternura, sem qualquer afeto. Ainda chorando?
A voz dela cortou o ar como um golpe. Clara apertou a boneca contra o peito, sem responder. A mulher suspirou exasperada. Já disse que crianças ingratas dormem sozinhas. Ela se virou para sair, mas hesitou na porta. Seu olhar desceu até a boneca nos braços de Clara. Se continuar falando com essa coisa, vou tirá-la de você. O pequeno corpo da menina se contraiu. A mulher apagou a luz e fechou a porta, deixando o quarto mergulhado na penumbra. O silêncio veio pesado, cortado apenas pela respiração entrecortada de Clara. Então, Helena sentiu algo estranho. Seu próprio peito doía, como se a tristeza daquela criança tivesse se infiltrado em seu corpo. Como se aquele quarto, aquele peso, aquela solidão fosse dela também. A memória se dissolveu. Helena piscou e estava de volta ao espelho. Mas não era ela refletida ali. A imagem era distorcida. Seu próprio rosto parecia mais pálido, os olhos mais fundos, o cabelo desgrenhado como se houvesse passado anos ali dentro. Mas o pior era a expressão. Era a mesma de Clara na cama. Triste, perdida, sem ninguém. Helena cambaleou para trás, o coração disparado, a respiração curta. Ela agarrou os braços, sentindo um frio que vinha de dentro. O reflexo sorriu. E então, atrás dela, a voz infantil sussurrou novamente. Agora você me entende. A boneca ainda estava ali, sentada na cama, olhando para ela. Mas algo estava diferente agora. Helena não sabia mais se era ela mesma. Seus dedos tremeram ao tocar o próprio rosto, como se esperasse sentir a textura fria da porcelana. Mas ainda era pele. Ainda era ela. Ou era. A realidade estava se dissolvendo ao seu redor. Clara não queria matá-la, não queria vingança. Ela só queria que Helena sentisse a solidão, o medo, o peso da existência esquecida dentro de 4 paredes. E agora, Helena sentia. Sentia como se estivesse presa ali também, presa dentro daquela casa, presa dentro da boneca. Helena começa a questionar sua própria identidade. Ela ainda é Helena? Ou está se tornando Clara? A realidade ao seu redor continua a se distorcer, e cada espelho, cada reflexo, parece mostrar uma versão diferente dela mesma. Algo está tomando o controle. E talvez não haja mais volta. O quarto estava mergulhado em sombras. O espelho refletia um espaço que parecia distorcido, como se houvesse uma segunda realidade do outro lado, uma versão corrompida da mesma cena. Helena ainda sentia o frio, grudado em sua pele um peso invisível que se enraizava em seus ossos. Desde que voltara daquela memória, nada parecia real. O mundo ao seu redor não era mais o mesmo, ou talvez ela não fosse mais a mesma. As paredes da casa pareciam estar respirando. O teto rangia levemente, como se a madeira se expandisse e contraísse ao ritmo de algo que não deveria estar ali. Os espelhos não eram mais confiáveis. Cada vez que seu reflexo os preenchia, Helena via traços que não eram seus. Os olhos estavam fundos demais, as olheiras escurecidas, a pele mais pálida. E às vezes, quando piscava, via a sombra de uma trança caindo sobre seu ombro. O tempo não seguia mais um fluxo lógico. Minutos se esticavam em horas, e horas desapareciam num piscar de olhos. Quando olhava para o relógio, os ponteiros pareciam girar mais rápido ou mais devagar do que deveriam. A casa havia se tornado uma prisão de tempo e espaço, um labirinto onde cada porta parecia levá-la para um novo terror. Mas havia uma certeza. Clara estava ali, e ela queria algo. A boneca ainda estava sentada na cama, o corpo de porcelana imóvel, mas pulsando uma presença que Helena já não podia ignorar. O rosto rachado parecia mais expressivo agora, como se o tempo estivesse moldando uma nova feição, um novo alguém dentro daquele brinquedo. Não era mais apenas um objeto. Era um pedaço de Clara, e talvez fosse a última peça que restava para trazê-la de volta. Helena sentiu o peso de uma decisão inevitável. A única forma de acabar com isso era devolvendo o que era dela.
O pensamento rastejou por sua mente como uma infestação. A ideia de deitar-se naquela cama, com a boneca ao seu lado, parecia absurda, mas ao mesmo tempo fazia sentido. Era um ciclo, algo que precisava ser fechado. O mundo ao seu redor estava desmoronando, e Clara estava puxando as últimas cordas da realidade. Ela não podia mais fugir. A noite caiu como uma cortina pesada. O quarto parecia maior agora, cavernoso, como se o espaço entre as paredes tivesse se expandido. Helena deitou-se na cama antiga, sentindo a madeira ranger sob seu peso. O colchão era firme, estranho, como se não tivesse sido usado há muito tempo. O cheiro do quarto era diferente também, carregado com algo antigo, empoeirado, como se estivesse há décadas esperando por aquele momento. A boneca estava ao seu lado, os olhos mortos encarando o teto. Helena fechou os próprios olhos, mas o escuro atrás de suas pálpebras não trouxe alívio. Sua respiração estava lenta, calculada, como se tentasse enganar a presença que sentia ao seu redor. Mas sabia que não estava sozinha. Sabia que ela viria. O ar ficou mais pesado. O silêncio se tornou absoluto. E então, o colchão afundou ao seu lado. O arrepio percorreu cada vértebra de sua coluna. Alguém estava deitando-se com ela. O peso era sutil, mas inconfundível. Os lençóis se moveram levemente, como se uma presença invisível estivesse deslizando sobre eles. Helena sentiu seu próprio corpo congelar. Não conseguia se mover, não conseguia gritar. O medo a sufocava como uma mão invisível. Algo tocou seus cabelos, dedos pequenos, frios. Um toque lento, cuidadoso. O cheiro ao seu redor mudou. Não era mais poeira ou madeira antiga, era terra. Molhada, um aroma agridoce que se entranhava em suas narinas, carregado com algo úmido, algo que pertencia a um lugar profundo. E então, a voz veio, tão perto que Helena sentiu o hálito frio contra sua pele. Agora você pode dormir para sempre. Os olhos de Helena se abriram, mas não conseguiu ver nada, apenas sentiu. O peso ao seu lado era real. O toque era real. A voz, um sussurro tão próximo, tão íntimo, como se Clara estivesse dentro dela agora. E então veio a pressão. Seu peito afundou, como se mãos invisíveis estivessem pressionando-a contra a cama. Sua respiração ficou rasa, curta, e a sensação de sufocamento se intensificou. O quarto ao seu redor começou a girar. A escuridão se expandiu. Ela tentou se mover, tentou gritar, tentou escapar do peso esmagador sobre seu corpo, mas algo não a deixava sair. Algo estava segurando sua alma dentro daquela casa. Sua visão começou a escurecer. A boneca, imóvel ao seu lado, pareceu virar a cabeça. O rosto rachado agora trazia um sorriso mais profundo. Helena não sabia mais se estava acordada ou se já havia cruzado o limiar entre o mundo dos vivos e dos mortos. Mas sabia de uma coisa. Clara não estava sozinha naquela cama e talvez agora ela também não estivesse mais sozinha. Helena é sugada para o espaço entre a vida e a morte. Agora ela precisa lutar para não se tornar Clara. Mas será que ainda há tempo para escapar? Ou será que, de alguma forma, Helena sempre foi parte dessa casa? O peso sobre seu peito era sufocante. Não apenas físico, mas algo mais profundo, mais cruel, algo que esmagava sua essência, puxando-a para um abismo sem fundo. O toque gélido ainda estava ali, deslizando por seu cabelo, traçando os contornos de seu rosto com dedos que não pertenciam a este mundo. O colchão continuava afundado ao seu lado, denunciando a presença invisível que a acompanhava. Helena sentia cada fibra do seu corpo travada, cada músculo incapaz de reagir. A única coisa que podia fazer era sentir. A voz de Clara ainda ecoava em sua mente. Agora você pode dormir para sempre. O significado daquelas palavras era aterrorizante. Não era apenas um aviso, era uma promessa.
Uma sentença. O quarto ao seu redor parecia se dissolver, as bordas do espaço se dobrando em sombras que giravam ao redor da cama como uma névoa espessa e sufocante. O cheiro de terra molhada agora parecia ter se entranhado em sua pele, no fundo de sua garganta. Umidade escorria das paredes, pingando em silêncio, como se a casa estivesse chorando por dentro. Helena tentou fechar os olhos, mas sabia que não adiantaria. Não era um sonho do qual poderia despertar. Era real. O ar ao seu redor pareceu vibrar. Algo se moveu lentamente ao seu lado. Uma presença quente, mas ao mesmo tempo fria, se inclinou sobre seu rosto. Ela sabia que era Clara. Mas de repente, no meio daquele sufocamento, algo mudou. Um pensamento, uma lembrança, uma fagulha de lucidez em meio ao horror absoluto. Helena compreendeu. A dor, o isolamento, a presença constante de algo que ninguém mais via. Clara não queria apenas puxá-la para o outro lado. Ela queria que Helena entendesse. Ela sempre esteve ali, sozinha, perdida. Ninguém nunca viu Clara. Ninguém nunca ouviu seus sussurros. Ninguém jamais respondeu, até agora. E então, como se algo dentro dela tivesse sido arrancado de sua alma, Helena se mexeu. Foi apenas um movimento pequeno, um leve tremor nos dedos, mas foi suficiente. Com toda a força que lhe restava, sua mão deslizou para o lado até tocar a superfície fria da boneca. O contato com a porcelana foi imediato. Uma corrente elétrica atravessou seu corpo, um arrepio subindo por sua espinha. O mundo ao seu redor estremeceu, as sombras ondulando como um oceano revolto. Mas ela não soltou. Pela primeira vez, Helena escolheu ver Clara. Seus olhos se abriram e ela se forçou a encarar o vazio ao seu lado. O colchão ainda estava afundado. A presença ainda estava ali. Mas agora, ela via além do medo. E então, com a voz trêmula, mas firme, ela falou: "Eu vejo você, Clara." O quarto inteiro pareceu congelar. O ar parou. As sombras nas paredes cessaram seus movimentos. O peso sobre seu peito desapareceu. Helena apertou a boneca contra si. A superfície ainda estava fria, rachada, imperfeita, mas algo nela parecia diferente agora. "Você não está mais sozinha." Um som fraco e delicado ecoou pelo quarto, o som de algo quebrando. Helena olhou para a boneca e viu a primeira rachadura se expandindo sobre sua bochecha de porcelana. Pequenas fissuras se espalharam por seu rosto como teias de aranha. Um leve brilho apareceu nos olhos de vidro. E então, uma lágrima escorreu. Uma única lágrima. Clara chorou. A boneca tremeu levemente, como se algo estivesse deixando seu interior, como se toda a energia contida nela estivesse finalmente se libertando. As sombras no quarto começaram a recuar. O ar se tornou mais leve. O cheiro de terra molhada desapareceu. Helena soube naquele instante que tinha acabado. A boneca deslizou de seus dedos e caiu no chão. O impacto foi silencioso, mas a rachadura se expandiu de uma vez, cobrindo toda a superfície da porcelana. Então, num último estalo, ela se quebrou completamente. O corpo frágil virou pó, se espalhando pelo assoalho como cinzas esquecidas. O silêncio tomou conta da casa. Helena permaneceu deitada por longos minutos, o peito subindo e descendo, sentindo o peso do mundo diferente. Não havia mais presença, não havia mais vozes. Clara se foi, ou talvez, pela primeira vez, ela tenha encontrado paz. Helena acredita que finalmente está livre, mas quando o sol nasce, ela percebe que algo mudou nela, algo que Clara deixou para trás. E agora, talvez seja tarde demais para voltar ao que era antes. O silêncio dentro da casa era diferente agora. Não havia mais aquele peso invisível nas paredes, aquele sussurro abafado dentro das sombras, aquela sensação de algo escondido,
à espreita, esperando que Helena fechasse os olhos para se aproximar. Pela primeira vez desde que tudo começou, ela não sentia mais medo. O quarto estava imóvel, banhado pela luz pálida da manhã. O lençol sobre seu corpo ainda trazia os vincos da noite passada, mas o colchão não estava mais afundado ao seu lado. As cortinas balançavam levemente e o ar não carregava mais aquele cheiro de terra molhada e madeira apodrecida. O ambiente parecia abandonado, mas não de uma forma assustadora, como se algo que esteve ali por tempo demais finalmente tivesse partido. Ela sentou-se devagar, o corpo ainda pesado, os músculos doloridos, como se tivesse retornado de uma batalha travada dentro de si mesma. Seus olhos vagaram pelo chão, pelo local onde a boneca caiu, mas tudo o que restava agora era um punhado de poeira, cinzas espalhadas que se misturavam ao assoalho, como se a própria essência de Clara tivesse finalmente se desfeito. Helena passou a mão pelo rosto. Sua pele estava fria, pálida. Algo nela ainda parecia deslocado, mas não conseguia dizer exatamente o que. Uma estranha paz a envolvia, como se tivesse emergido de um pesadelo longo demais. Ela se levantou, atravessando a casa em passos lentos. O corredor não parecia mais estreito. As sombras não pareciam mais se mover em sua visão periférica. Os espelhos refletiam apenas o que deveriam refletir. Tudo estava exatamente onde deveria estar. Mas ainda assim, algo dentro dela murmurava uma dúvida silenciosa. Foi até a sala. O sofá estava ali, imóvel. A porta do apartamento fechada. A manhã lá fora parecia indiferente ao que acontecera naquela casa. Os carros passavam, as pessoas caminhavam, o mundo seguia seu fluxo normal, ignorando o fato de que, por semanas, aquele lugar havia sido um reduto de algo que escapava da compreensão humana. Mas Helena sabia. Sabia que algo realmente aconteceu. Ela pegou a bolsa e saiu. Precisava respirar, sentir o sol na pele, ver o mundo com seus próprios olhos e se certificar de que ainda estava ali, de que nada mais a puxaria de volta para o pesadelo. As ruas estavam movimentadas, pessoas conversando, rindo, seguindo suas rotinas. Mas Helena caminhava devagar, sentindo cada passo como se estivesse pisando em solo novo, como se fosse uma versão diferente de si mesma agora. Foi então que parou. Seus olhos pousaram sobre a vitrine do antiquário. O mesmo antiquário onde tudo começou. Mas algo estava diferente. O vidro empoeirado refletia o céu nublado e no centro da vitrine, entre objetos antigos e desgastados pelo tempo, havia uma nova boneca. Helena sentiu o ar escapar de seus pulmões. A silhueta era idêntica. O vestido azul desbotado, as mãos de porcelana delicadas, as mesmas rachaduras sutis ao redor dos olhos. Mas o que congelou Helena foi o rosto. Não era o rosto de Clara. Era o rosto dela. O coração de Helena bateu uma única vez, forte como um soco no peito. Sua pele arrepiou. As pernas ficaram fracas. Mas ela não desviou o olhar. A boneca a observava da vitrine. Os olhos de vidro tinham um brilho peculiar, como se carregassem algo dentro deles. Como se ainda restasse algo vivo ali. Então, no fundo de sua mente, ela ouviu, baixo, suave. Agora você pode dormir para sempre. O vidro da vitrine tremeu levemente. Helena deu um passo para trás. E pela primeira vez desde que acordou, sentiu medo novamente. Clara não foi embora. Ela apenas trocou de lugar. Helena foi libertada do tormento. Mas ao custo de deixar algo para trás. Ou talvez, apenas talvez, ela nunca realmente saiu daquela casa. Este final deixa uma dúvida perturbadora para o público. Helena realmente escapou ou apenas se tornou parte da maldição? O retorno ao antiquário fecha o ciclo de forma inesperada, deixando a sensação de que a história nunca realmente termina. Apenas se repete com um novo rosto, um novo nome. A presença da boneca na vitrine
confirma que a entidade não desapareceu, apenas encontrou uma nova forma de existir. O terror não termina com uma libertação heróica, mas sim com a sensação de que a verdadeira prisão pode ser muito mais sutil do que imaginamos. O terror não terminou. Ele apenas mudou de forma. Helena acreditou que havia escapado, que finalmente estava livre da presença que a assombrava. Mas agora seu rosto está eternizado em porcelana, preso atrás do vidro empoeirado de um antiquário. A boneca a observa silenciosa, esperando por sua próxima dona. E se fosse você? E se um dia, ao entrar em um brechó ou loja de antiguidades, encontrasse um objeto inofensivo, uma boneca delicada, com olhos profundos demais, você teria coragem de levá-la para casa ou já levou sem perceber? Se essa história te arrepiou, compartilhe com alguém que precisa conhecer esse terror. E me diga nos comentários, você ainda consegue olhar para bonecas da mesma forma?